Eles fingem que sabatinam e a gente finge que acredita. Está acontecendo no Senado a sabatina do ministro amigo de Lula, Cristiano Zanin. E a gente vai falar também nesse vídeo sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro ficar inelegível. Então vem comigo. Eu normalmente começo os vídeos pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, mas esse vai ser diferente. Eu queria dizer para vocês que no dia 29 de junho, às 20 horas, eu vou dar uma aula sobre tudo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eu acredito que esse processo no TSE, que pode acabar com a cassação dele, com a inelegibilidade, é um dos grandes fatos políticos do ano. E para a gente entender a política no ano que vem e em 2026, no período eleitoral presidencial, a gente vai ter que entender esse julgamento. Existe muita especulação na volta, se ele vai se tornar um mártir, qual é a motivação do TSE, do presidente Lula. Então tudo isso a gente vai falar na aula. Eu vou explicar como foi o comportamento do Bolsonaro nos 27 anos como deputado federal e o que a gente pode tirar disso para entender o futuro dele. Então vai ser uma aula no dia 29, às 20 horas, online, ao vivo. Depois da aula eu vou abrir para bate-papo. A inscrição para a aula está aqui no descritivo do vídeo. Qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, tem um e-mail ali também. Mas eu acho que esse é o grande fato político do ano, pelo menos até agora, né? Porque aqui é Brasil. E vocês sabem que eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado na área, eu trabalhei 10 anos em Brasília, alguns dos parlamentares que estão lá eu convivi. Estudei muito o ex-presidente Jair Bolsonaro, fui uma das primeiras a estudar ele, né? Desde 2014. Eu acho que a gente tem que entender quem é esse personagem político para entender a política nos próximos anos e entender também as motivações por trás desse julgamento. Então eu convido vocês, principalmente o pessoal aqui do YouTube, para a gente ter um bate-papo, uma conversa sobre política e eu poder explicar para vocês o que está acontecendo efetivamente. Então, dia 29 de junho eu espero vocês. Eu ia fazer a aula dia 28, mas dia 28 tem linha de frente, aí vira uma correria e aí não dá certo. Então, dia 29, tá? Que é uma quinta-feira. Mas vamos falar dos temas desse vídeo, né? O Zanin está sendo sabatinado no Senado, primeiro na CCJ. O grande ponto da CCJ é que a votação é secreta. E existe, obviamente, a tendência do Senado é aprovar ele, né? Eu acho que a grande pergunta agora é como que ele vai ser aprovado. Se ele tiver um número baixo de votos, isso pode complicar para o lado do Lula, porque ele já não tem uma relação muito boa com o Centrão, e aí se o Zanin for aprovado ali mais ou menos, isso dificulta ainda mais a vida do Lula. Lula esse que liberou 1 bilhão para o Congresso e foi ver o Papa, né? Então, esses bastidores do poder, essas coisas do poder que a gente não consegue entender do ponto de vista da moralidade, né, acontece o tempo todo lá. Mas o Zanin está sendo sabatinado, deve passar da CCJ, vai para o plenário, deve ser aprovado sim. Por exemplo, a Damares, que falou que não aprovaria ele de jeito nenhum, se encontrou com ele, viu que tinham coisas pessoais ali que eram comuns aos dois e já mudou de ideia. Então a grande objeção deve ser ali pelo lado do Moro, mas o ponto é que entra no STF um ministro em que a maior característica dele foi ter sido advogado pessoal do Lula. E aí fere tudo aquilo que a Constituição pede, que é o notório saber jurídico, a questão da impessoalidade, ela fica completamente de fora, mas isso já está de fora da política brasileira, moralidade, impessoalidade, isso não existe mais. E aí o Cristiano Zanin é uma incógnita, porque o que acontece? Vamos supor assim, vocês que me acompanham aqui, ou se forem pesquisar o meu nome, vocês vão saber exatamente como eu penso, porque eu tenho dezenas de artigos publicados em revistas acadêmicas nacionalmente e internacionalmente reconhecidas, eu tenho livros publicados, eu tenho uma vasta contribuição acadêmica que permite com que as pessoas saibam o que eu penso. O Cristiano Zanin não tem. Existe uma exigência de que se tenha doutorado. Vocês sabem o que eu penso em relação a isso. Eu não acredito que seja um título que vai mudar a vida da pessoa ou transformar ela numa pessoa mais inteligente ou não. Não é isso, é o que ela faz com o título. Então eu poderia ter feito mestrado, doutorado, passado todos esses anos ilesa, sem publicar, sem participar de congresso, mas não foi o que eu fiz. Então nesse ponto, ok, mas é uma exigência, o Cristiano Zanin não tem, ele não tem mestrado, não tem doutorado, e ele não tem essa publicação acadêmica que permita com que a gente saiba, por exemplo, o que ele pensa sobre aborto, sobre homossexualidade. Então é uma incógnita
que chega no STF. Isso é um grande problema, além de ser um amigo pessoal do Lula, que aí fere todo o princípio da moralidade e da impessoalidade, né? Então, chega a beirar o absurdo, né? E aí o que a gente tem que ver agora o que a gente tem que observar não é mais o Zanin, mas é o comportamento do Senado. O Senado vai fingir que sabatina ele ou vai sabatinar de verdade, né? Só para efeito de comparação, a gente só teve 5 ministros que foram rejeitados, se eu não me engano foram 5, e foi no período do Marechal Floriano Peixoto, no século XIX. Depois todos os outros indicados ao STF, eles foram aceitos, né? Tem que ficar de olho, acho que o Zanin vai ser aprovado. A grande observação aqui é como, né? Porque isso pode indicar uma vitória ou uma derrota do presidente Lula, e como que o Senado vai se comportar, né? Como que a Casa Legislativa vai se comportar. E aí tem um personagem correndo por fora, que é o Rodrigo Pacheco, que vai fazer de tudo para que ele seja aprovado, porque o Pacheco está interessado na vaga da Rosa Weber, que vai abrir já quando ela se aposentar, né? Então, existe toda uma conspiração, uma motivação interna que possibilita a aprovação do Zanin. E aí vamos para um Bolsonaro. Amanhã começa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu considero um dos grandes fatos políticos do ano, porque isso vai mudar a política brasileira. Eu já falei que eu vou fazer uma aula sobre isso, eu vou explicar quem é o Bolsonaro, como que ele age. Eu discordo de alguns analistas políticos, de alguns comentários que estão sendo feitos aí, talvez até por um pouco de desconhecimento, não quero de forma alguma aqui menosprezar nenhum colega, mas as perguntas que ficam Bolsonaro vai ser transformado num mártir? Quais são as motivações no TSE? Sabiam que uma das advogadas que entrou com a ação contra o Bolsonaro, ela teve na banca de mestrado dela o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, né? Então, essas coisas eu quero explicar para vocês na aula, né? Qual é a motivação do Palácio do Planalto? Que Lula é esse que libera 1 bi e numa semana tão decisiva para o Brasil se manda para a Europa? Como que fica a direita? A direita já se organizou efetivamente alguma vez? Né? E aí eu sempre indico aqui um livro chamado Menos Marx, Mais Mises. Como que vai ficar esse papel da direita? A gente tem personagens políticos que possam substituir Jair Bolsonaro? Quem são eles? Como que a direita deu certo uma vez e como que ela pode dar certo uma segunda vez? Então tudo isso a gente vai discutir na aula. Eu quero conversar com vocês, eu quero entender as dúvidas, as principais dúvidas, mas eu tenho alguns pensamentos que eu já manifestei em algumas entrevistas, mas eu tenho alguns pensamentos muito fixos em relação ao que pode acontecer, que eu já venho falando há algum tempo. Eu não acredito que exista um sentimento na política que evite que Bolsonaro fique inelegível. Eu acredito que o processo vai correr nesse sentido, mas as consequências para a política elas vão ser bem notórias. É claro que sempre vai depender de uma articulação de como que a oposição vai se mobilizar em relação a isso, mas a gente até tem visto na CPI que tanto a situação quanto a oposição estão completamente perdidas, né? Parece que aquele jogo político que a gente via outras vezes, aquele jogo de bastidor mesmo, ele foi completamente perdido, a não ser pelo Lira, né? O Lira continua dando o comando ali no xadrez político. Mas Bolsonaro inelegível, ele tira a direita, que não consegue se mobilizar a não ser em torno da imagem dele, como a esquerda ainda não conseguiu se posicionar sem ser Lula, tanto é que o Lula está aí com 80 anos e ainda se candidatando, porque não existe um personagem político à altura, mas a direita vai perder muito. Tem 3 a 4 anos para chegar em 2026 com força, mas será que chega? Né? Que direita é essa que se fragmenta um pouco entre o Zema, entre o Tarcísio, mas não tem efetivamente um líder, né? Por exemplo, o Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal com o maior número de votos, saiu completamente de cena. A gente tem algumas raízes históricas da direita que explicam essa falta de mobilidade, eu vou falar isso na aula também. Mas a gente tem que entender que hoje a direita, sem Bolsonaro, não tem força. Goste-se ou não, ele é o personagem político, é o maior antagonista ao presidente Lula e é o grande personagem político da direita, né? Foi o grande mito político da direita que conseguiu chegar à presidência da República. A gente tem que lembrar que o Fernando Henrique Cardoso, né? Eu sei que existem várias objeções, mas o Fernando Henrique Cardoso nunca foi um mobilizador das massas e o Bolsonaro sim. E até agora não se encontrou nenhuma outra pessoa que consiga fazer essa mobilização. Então nós vamos conversar sobre isso na aula. Eu vou falar tudo sobre Bolsonaro, absolutamente tudo, para vocês entenderem como que funciona a direita brasileira.
De novo, reitero o ponto aqui. Eu tenho 10 anos de Brasília, eu pesquisei isso no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, então a minha ideia é que vocês compreendam o cenário político sem achismo, porque tem muito achismo nesse jogo, né? Então eu espero vocês no dia 29, às 20 horas. O link para inscrição tá aqui no descritivo do vídeo. E eu prometo para vocês que vocês vão sair impactados dessa aula. É isso, gente. Deixem os comentários aqui, sempre é bom. E até a próxima.